Sejam bem-vindos a mais um estudo do GOD, do Grupo de Oração e Discipulado, que é o nosso pequeno grupo de estudo. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem feito parte deste grupo e quero motivá-los e incentivá-los a continuarem. Você que talvez está participando pela primeira vez, seja bem-vindo, que este pequeno grupo de estudo da Palavra de Deus possa fortalecê-lo, possa ser uma bênção na sua vida para estruturá-lo ainda mais no conhecimento da verdade, no conhecimento da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. O objetivo deste pequeno grupo, ele é para ser um apoio e um fortalecimento na sua vida espiritual e também, consequentemente, um apoio e um fortalecimento para a Igreja do Senhor Jesus. Em Mateus 16 e 18, as seguintes palavras: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra linda, palavra poderosa de nosso Senhor Jesus para Pedro e para, consequentemente, os discípulos que estavam ali e para nós também, que somos parte dessa linda igreja. Queridos, Jesus, ele reúne os seus discípulos e ele faz uma pergunta dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles dizem: olha, ao que nós estamos ouvindo aí fora, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. Então Jesus se volta para aqueles discípulos e pergunta a eles a pergunta crucial nesta hora, que também queremos fazer para cada um de nós. O que é que nós podemos dizer acerca de quem Jesus é? É justamente esta resposta, não apenas da boca, mas do coração, que vai determinar justamente as pessoas que vão fazer parte desta declaração que Jesus vai fazer no versículo de número 18 e no verso 19. Pedro toma a palavra e ele, com intrepidez e ousadia, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, ao ouvir esta palavra, ao ouvir esta resposta, ele olha para Pedro e diz para Pedro: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Em outras palavras, Jesus diz: Feliz é você, Simão, feliz é você, Pedro, que recebeu esta grande revelação. Jesus disse para Pedro assim: Feliz é você, porque quem te revelou isto não foi carne e nem foi sangue, mas o meu próprio Pai que estás nos céus. Jesus se vira para Pedro agora e diz: Tu és Pedro. Tu és Pedro. A palavra Pedro, traduzido aqui para nós, na nossa língua portuguesa, do grego seria: Tu és pedrinha, tu és uma pequena pedra. E sobre esta pedra, sobre esta rocha, sobre esta grande pedra, ou seja, sobre esta verdade, sobre esta revelação, sobre este fundamento que você está descobrindo agora, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a primeira vez que nós olhamos a palavra igreja sendo pronunciada pela boca do Senhor Jesus Cristo. A palavra igreja, no grego, é a palavra eclésia, que significa literalmente aqueles que foram chamados para fora. Como surgiu a igreja? Qual o propósito da igreja? Quais são os fundamentos da igreja? Qual é a atitude da igreja mediante aos homens? Qual é a atitude da igreja mediante Deus? Essas são algumas das perguntas que nós vamos estudar durante essas próximas semanas. Hoje nós queremos dar a introdução simplesmente dizendo que Jesus veio na terra para cumprir dois propósitos. A manifestação do Filho de Deus na terra foi para duas coisas específicas. Primeiro, a Bíblia diz em Lucas capítulo 19 e verso 10: O Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Na verdade, Jesus ele veio para ser a ligação de volta entre o homem e Deus. Ele veio ser o Salvador, o mediador de uma nova aliança. Até a vinda de Jesus, os homens eles estavam com a sua comunhão quebrada
e aqueles que haviam achado de volta o caminho para Deus ainda não estavam aperfeiçoados, porquanto a aliança que eles viviam sobre elas ainda era incompleta. Eu louvo a Deus por tudo que Deus fez no Velho Testamento, com os profetas, com os sacerdotes, com os patriarcas, com os levitas e com todos os que vieram antes de Jesus. Mas aquela aliança era uma aliança imperfeita. Agora vem Jesus. Ele vem para estabelecer uma nova aliança entre Deus e um povo que Deus está chamando para fora e vai fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Então a definição de igreja seria isso: a reunião, a assembleia, o ajuntamento de pessoas que foram chamadas por Deus através de Jesus Cristo. Assim como Adão, ele teve que dormir um sono, e neste sono Deus retira de Adão uma das suas costelas e forma Eva. Deus faz com que na morte de Jesus, Jesus vai à cruz e vai para o seio da terra por 3 dias. Mas ao ressuscitar, ao despertar do sono, ao ressurgir da morte, então ele levanta agora e dá uma autoridade, e dá uma palavra de autoridade, e diz agora: ide por todo mundo, pregai o evangelho, pregai essa boa notícia, que eu vim para morrer, mas vim para também estabelecer uma ligação entre Deus e os homens através do meu corpo, que é a igreja. E ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Pastor, mas afunila um pouco mais o conhecimento para nós. A igreja, de fato, é o quê? Ela é a reunião de pessoas que estão assentadas nos bancos de um templo? Não necessariamente. É bem verdade que a igreja ela se reúne. Existem 2 aspectos da igreja muito importantes, nós entendemos. A igreja, ela como Cristo teve na terra uma natureza física, natural. Jesus, ele esteve nessa terra como homem, 100% homem, e assumiu uma natureza humana, natural, como qualquer um de nós tem. Mas Jesus também é 100% Deus. A natureza divina de Jesus sempre existiu. A despeito dos seus dias e anos que viveu nessa terra, ele nunca deixou de ser Deus. A igreja, ou seja, o corpo dele, também tem esses 2 aspectos muito interessantes. A igreja, ela tem o aspecto natural, o aspecto para este mundo, para este plano em que nós vivemos agora, nesta terra. A igreja pode ser localizada em um endereço, ela pode se reunir em um templo, ela pode estar nas pequenas cidades, nos grandes centros, ela pode estar nas florestas, ela pode estar nas montanhas, ou seja, ela pode ser vista no natural. Este é um aspecto da igreja, mas existe o aspecto sobrenatural da igreja. A igreja, ela também é composta por um elemento espiritual, um elemento sobrenatural, que é, na verdade, o corpo de Jesus Cristo, que está sendo edificado por ele, como está escrito em Mateus capítulo 16, ao longo de todos esses anos que nós estamos aí aguardando a consumação do tempo dela. De todos os tempos, desde Jesus até hoje, Jesus tem uma igreja invisível, mas real, uma igreja linda, uma igreja poderosa, que está espalhada por todos os quadrantes da terra, não apenas de pessoas que vivem agora, mas pessoas que já viveram na fé e já dormem e já estão aguardando o dia da redenção dos seus corpos. Então a igreja tem esses 2 aspectos. Ela é visível e invisível. Ela se torna visível quando há um ajuntamento de pessoas para glorificarem e exaltarem o nome daquele que a chamou. Aqueles que foram nascidos da água e do Espírito. Aqueles que passaram pelo processo do novo nascimento, como está escrito em João capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso de número 17. Você lê ali quando Jesus está falando com um homem chamado Nicodemos.
E Nicodemos está questionando a Jesus acerca do reino de Deus. Como entrar no reino de Deus? Então Jesus disse, é necessário nascer de novo. A igreja é a reunião dos nascidos de novo. Frequentar um templo não te salva. Frequentar uma reunião onde se fala de Cristo não necessariamente faz daquela pessoa membro do corpo de Cristo ou da igreja. Mas todo aquele que nasceu de novo, ele faz parte da igreja. E como faz parte da igreja, uma das coisas que a igreja faz é se tornar visível. E ela se faz notória quando ela se reúne. A Bíblia diz que a igreja começou, vamos dizer assim, a se manifestar no visível para que todos pudessem ver no dia de Pentecostes. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 2, a partir do verso 1, que eles estavam reunidos no mesmo lugar, num cenáculo, cerca de 120 irmãos, esperando uma promessa que Jesus Cristo havia dado a eles, dizendo, esperem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E depois vocês me serão testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos, unidos em um só propósito, orando e aguardando a promessa. Quando de repente, a palavra de Deus diz que ouviu-se o som de um vento, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu todo aquele ambiente onde eles estavam. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começavam a falar em umas línguas conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. E foram vistas sobre a cabeça de cada um deles línguas como que de fogo. E a Bíblia diz que naquele dia houve um grande alvoroço na cidade de Jerusalém, porque aqueles 120 irmãos foram cheios do Espírito Santo e começavam a glorificar a Deus, começavam a glorificar a Cristo nas línguas que as nações que estavam reunidas naquela cidade por ocasião da festa da Páscoa e também da festa de Pentecostes, eles começaram então a ouvir os nossos irmãos a glorificarem a Deus nas suas próprias línguas. Houve ali um milagre tremendo. Os discípulos não foram para as universidades ou para as escolas de idioma para aprender a língua daquelas nações, mas ao serem cheios do Espírito, falavam línguas estranhas aos ouvidos deles, estranhas a eles, mas conhecidas de Deus e também interpretadas pelo Espírito, para que cada um pudesse ouvir em sua própria língua. A partir daquele dia, a igreja de Jesus, ela começa a ter o aspecto da visibilidade. E não parou ali nunca mais. A igreja se expandiu, a igreja saiu de Jerusalém, a igreja chega agora, aleluia, na Judéia, chega agora em Samaria, chega agora aos confins da terra. Esta igreja de Jesus, que já tem 21 séculos que existe, ela está viva, porque ela é um corpo vivo. E cada um de nós somos membros deste corpo. Romanos, no capítulo de número 12, verso 4 e 5, diz que todos nós fazemos parte deste corpo, sendo que cada um ocupa uma parte como membro. Você é membro deste corpo se você já nasceu de novo, se você já teve uma experiência de salvação com Cristo Jesus. E sendo parte do corpo de Cristo, sendo parte da igreja, você, aleluia, tem as promessas que Jesus disse para Pedro: te darei as chaves do reino dos céus. E o que ligares aqui na terra será ligado no céu. E o que desligar aqui na terra será desligado no céu. Veja que grande responsabilidade, que grande privilégio é você fazer parte do corpo de Jesus. Que esta semana seja uma semana de vitória, que a partir desse estudo no seu pequeno grupo você possa assumir essa identidade como membro do corpo de Jesus e usufruir dos privilégios e também da responsabilidade de ser parte deste corpo maravilhoso. Que Cristo Jesus te abençoe
e nós nos vemos na próxima semana, em nome de Jesus.